36 semanas e um dia, sentindo muita dor de barriga, é normal? Vamos conversar um pouquinho sobre a dor de barriga dias antes do trabalho de parto começar, ou até durante a fase de latência desse trabalho de parto? O que acontece? Conforme o bebê desce, ele vai descer. Além de encaixar, o bebê precisa descer para terminar, né? Enfim, de se posicionar ali para o parto, centralizar no canal de parto. E, gente, imagina só, se o útero, né, ele já comprime aí alguns órgãos seus, você sente até uma dificuldade de respirar do diafragma, imagina quando a gente desce esse bebê que já está maior, na reta final, é onde o bebê ganha mais peso, ele desce e faz a mesma coisa, pressiona os órgãos ao redor. E um desses órgãos que a gente tem é o intestino. Então não é incomum mulheres que estão alguns dias aí perto de entrar em trabalho de parto sentirem dor de barriga ou até mesmo ter quadros de diarreia, aumento na sensação dos gases saindo. 28 semanas, bebê ainda sentada, tem chances de virar? Tem, inclusive você tá aí no tempo hábil, né? A gente ainda tá no comecinho aí, digamos que na metade da tua gestação. Gente, enquanto o bebê não está encaixado, é possível virar esse neném. E de formas naturais, existem exercícios próprios para virar o bebê que está sentado, tá? A dificuldade é quando o bebê encaixa. Assim, e conforme, né, lógico. Mesmo que não esteja encaixado, conforme a gente avança a gestação, o bebê cresce, ganha peso na reta final, o espaço com isso acaba diminuindo, a gente tem uma dificuldade, conforme a gente avança, fica um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível, tá? Eu sempre falo disso, tenho aqui alguns relatos no feed, inclusive de gestantes, que eu precisei entrar com protocolo de mudança de posição. No curso também tem os exercícios de mudança de posição, então é possível, tá? Enquanto não encaixado, o bebê pode virar até a reta final da gestação, tá bom? Bru, bebê cefálico com 27 semanas. Há riscos de ele virar antes do parto? Estou preocupada. Sim. Quando a gente não tem um bebê encaixado, tem risco de virar. E aí a gente tem as duas posições, né? Quando o bebê tá pélvico, é legal não encaixar para virar primeiro e depois encaixar. E quando a gente tem um bebê já cefálico, o legal é já entrar com exercício de encaixe. Gente, existe exercício para tudo, tá? Por isso é importante estudar e entender para que serve cada um. Exercício para encaixar, para virar o bebê que está sentado, para abrir a sua pelve, para descer o bebê e assim vai. Então, tem risco dele virar? Tem. Por isso é que a gente aproveita quando o bebê já está cefálico, começa exercício de encaixe para não dar essa chance. A gente já começa a descer um pouquinho esse bebê na pelve, já começa a trazer ele um pouquinho mais centralizado para a pelve, para que ele não tenha tanto espaço para virar, entende? Mas tem a chance sim, por isso a gente fala tanto sobre aproveitou que está cefálico, já corre para 31 semanas, libido altíssima, relação sem coito interrompido. Pode afetar essa reta final da gestação? Pelo contrário. É lógico, né? A gente tem alguns casos de risco, se há risco de prematuridade, se a mulher já tem um colo encurtadinho, a gente deixa para fazer esse trabalhar do colo na reta final, ali próximo já das 37. Mas se você tem uma gestação saudável, teu colo tem uma altura saudável, mulher, é maravilhoso. A relação sem coito interrompido permite que o esperma tenha contato com o colo de útero. No esperma a gente tem um hormônio extremamente importante que se chama prostaglandina. É o mesmo hormônio que tem lá naquela medicação que a gente usa para induzir o parto no hospital, chamado misoprostol. A prostaglandina ela atua direto no colo, afinando esse colo de útero. Quando eu afino o colo de útero ainda na gestação, o que eu ganho no meu trabalho de parto? Um trabalho de parto em menor tempo, porque o meu corpo só vai ter o trabalho de contrair para dilatar. O colo já afinou. Oi, Bru, 36 semanas por aqui. Normal uma contração de treinamento atrás da outra? Normal. Vamos lembrar que a contração de treinamento, as Braxton Hicks, não apresentam dor. É só a sensação da barriga endurecendo. Talvez pela tua idade gestacional, eu não sei o teu quadro, se você tem ou não dor, nós não estejamos falando de uma contração de treinamento, e sim de contrações de pródromos, que também não são trabalho de parto, mas são a junção, teoricamente, aí vamos dizer que a contração de treinamento com cólica, com dor, com incômodo, entendeu? São contrações importantes para encaixar o bebê, empurrar o bebê para descer, teoricamente, né? A gente tem um movimento ali de fundo uterino empurrando esse bebê, mas é normal sim, seu corpo está se preparando para o parto. A gente tem que pensar que o teu corpo, gente, ele se prepara durante a gestação ainda. O corpo não começa a ativar no trabalho de parto. No trabalho de parto, a gente consegue perceber os sinais já externos, que é aquela contração mais dolorosa, mas o corpo se prepara antes.
Me responde, percentil 21 para 31 semanas de gravidez, é normal? Meu bebê tá com 1,6 kg. Gente, vamos entender que o percentil, ele tem que estar entre 10 e 90 para qualquer idade gestacional, tá? Então, se o seu percentil tá entre 10 e 90, tá ok. Quando a gente tem um percentil abaixo de 10, temos um bebê pequeno para a idade gestacional e acima de 90, um bebê já grande para a idade gestacional. A gente está tendo aí, talvez, uma macrosomia fetal, né? Um aumento de peso além do que deveria. Inclusive, clica aí no link da bio, tem aí, na minha bio tem o link para o meu canal do YouTube. Lá eu fiz um vídeo bem detalhado explicando esse percentil, como é que calcula o percentil. Coloquei lá também a tabela dos percentis, né, dos resultados para cada idade gestacional. Fiz um vídeo inteiro só detalhando isso. Para você gestante que tem dúvida quanto ao percentil, aonde eu vejo esse percentil, Bruna, como é que calculam ele, vai lá que vocês vão ver em detalhes, tá? Quem tem o tipo sanguíneo O negativo pode engravidar normalmente? Pode, tá? O fator RH ou o tipo sanguíneo não interferem na sua gestação, nem na sua esterilidade, nada disso. Agora, mulheres que têm o fator RH negativo, né? Que seria, por exemplo, o tipo sanguíneo O e o fator RH é o negativo. Com pais, né, maridos e companheiros que têm o fator RH positivo, podem, né, ali gerar um bebezinho com esse fator diferenciado. E aí a mulher começa, sim, a produzir alguns anticorpos contra esse fator RH diferenciado do bebê para a mãe. Mas para resolver isso, né, esse quadro que nós chamamos de eritroblastose fetal, existe uma vacina, existe uma injeçãozinha com anticorpos anti-RH. Então, resolve esse problema, né, tira esse risco, mas não tem nenhum problema não. Isso não impede a autogestação, isso não impede um bebê saudável, nada disso, nenhum parto saudável. Bru, positivei para Streptococcus. O que muda no meu plano de parto? Deixe claro que você tem esse resultado positivo, tá? Mas assim que você chega ao hospital, eles pedem os teus últimos exames e principalmente esses exames de testes laboratoriais. Então, mas não deixe de deixar bem claro, de escrever lá no seu plano de parto. Uma outra coisa que muda, quando a sua bolsa rompe, muito provavelmente, né, se ela rompe antes do trabalho de parto começar, eles vão querer trazer o uso do antibiótico, tá bom? Só para essa proteção também. Mas não muda em nada o trabalho de parto em si, entende? O trabalho de parto não muda, a tua gestação continua uma gestação saudável. Agora, é o teu obstetra quem vai te orientar sobre fazer o uso do antibiótico, como vai ser essa terapia com antibiótico, como vai ser esse uso, né? Em quanto tempo, como é que vai ser também a tua orientação com relação à bolsa, mas deixa sempre isso bem claro para a equipe. Oi, Bru, tive o parto induzido por balão e não conhecia esse método. Fala um pouco mais sobre. Amo, porque tem muita mulher por aí que acha que só existe ocitocina, desconhece o misoprostol, desconhece a sonda Foley, desconhece a fita de Propes, o balão de Krause. Trouxe aqui para vocês a imagem de como é essa sonda Foley ou balão de Krause. Na verdade, é inserido um balonetezinho lá no seu canal, lá no seu colo de útero, tá? Esse balonete, ele é inflado para gerar dilatação. Então, ele é inflado, ele vai sendo inflado de pouco a pouco e tracionado, ele tem que ser tracionado para baixo. Eu não gosto muito desse método, não, mas ele é recomendado principalmente para quando a gestante tem contraindicação do misoprostol. O maior caso desses é quando a gestante tem uma cesárea anterior e está tentando o parto vaginal. Se for necessário uma indução, ao invés de usar o misoprostol no início, a gente usa eles, tá? E assim que dilata, cai. Bruna, posso ter meu bebê em outro hospital público que não esteja no caderninho da gestante? Depende de onde você mora, né? Eu sei que existem alguns estados por aí em que você pode recorrer ao hospital público da sua escolha ou mais próximo da tua casa, enfim. Eu posso falar só sobre Brasília, que é onde eu atendo, né, em qualquer hospital público daqui, ou particular, mas eu só posso falar sobre aqui, que é onde eu atendo e onde eu conheço a assistência, o processo de assistência. Aqui em Brasília, você só pode ganhar do teu bebê no hospital de referência. Então, é o hospital de referência do seu posto de saúde, que é o posto de saúde de referência do seu comprovante de endereço. Então, a gente tem um hospital de referência para qualquer gestação a termo, a gente tem um hospital de referência para partos prematuros, então é bom que vocês tenham conhecimento dessa tabelinha. Gestantes aqui de Brasília, entendam isso, tá? E eu tô falando isso porque é real, a gente já ocorreu de tentar ir a outro hospital não sendo de referência e nos mandaram de ambulância de volta.